Nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre nossa vida. Nós nos colocamos diante do Senhor para ouvirmos a tua voz e aprendermos mais da tua palavra. Fala ao nosso coração, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, deixa aberto o Salmo 91, porque este vai ser o salmo da nossa meditação, vai ser o texto que nós vamos ler e meditar. Salmo 91, mas eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Eu, é claro que imagino a resposta, mas queria ouvir um pouquinho, queria ler o que vocês vão escrever. Bom, você já enfrentou uma situação de perigo? Você já enfrentou alguma situação de perigo? Você já enfrentou alguma situação de perigo? Bom dia a todos vocês, bom dia que estão chegando agora, bom dia, Fabi Cedran, Márcia Marciselli, Débora Solera, todos vocês, beijão, Deus abençoe. Vamos lá, comente um pouquinho sobre essa situação de perigo. O que aconteceu com você? Qual foi o perigo que você enfrentou? O pessoal está dizendo sim, várias vezes. A Ludmila escreveu que já foi assaltada, né? A Vanessa disse que está enfrentando nesse momento uma situação de perigo. Você já enfrentou uma situação de perigo? Hein? O Éder disse, tive câncer. 6 meses de tratamento, quimioterapia. A Ilma Lobo disse um assalto, né? Olha lá o pessoal escrevendo. Ana Paula disse lá no serviço. Enfim, fala um pouquinho. Uau, foi atingida por uma bala perdida, de raspão na cabeça. Que perigo. Uau. Giro da gastronomia, minha amiga querida, escreveu cirurgia no cérebro. A Regiane disse, eu corro perigo todos os dias, de coisas que eu não vejo. A Guiomar, uma cirurgia no cérebro. Qual foi a situação de perigo assim que você enfrentou? Eu também enfrentei, pessoal. Já fui assaltado 2 vezes. Não foi fácil. Já fui atropelado. Quando criança, né? Quase perdi minha perna. Foi terrível. Graças a Deus, um milagre aconteceu na minha vida, mas vamos lá, quero ver qual foi a situação. A Fernanda Santos disse, foi assaltada em Feira de Santana, 4 homens armados atiraram no carro. Uau, isso é fogo demais. Ana Paula escorregou na escada, fraturou as costelas. Fernanda Mello, cirurgia no intestino, assalto. Gente, Maísa foi atropelada, assaltada, igual eu, né, Maísa? Tamo junto. A Karen Fernandes, tentaram assaltar eu e meu marido de carro, Deus livrou. Luzia Maria, assalto, acidente e outras coisas mais. A Juraci foi atropelada. A Meire caiu e rompeu os ligamentos do joelho. Assalto no ponto de ônibus, disse a Elaine. Você que está chegando agora, eu fiz uma pergunta, né? Se você já enfrentou uma situação de perigo, para você comentar, né? Comente um pouco o que aconteceu. Fora, né, como disse aqui a Custódio Anália, né?
Fora os perigos, nós enfrentamos perigos sempre, né? Fora aqueles perigos que a gente às vezes nem vê, mas Deus nos livra, né? Deus nos livrou e nos guardou de tantos perigos. Mas eu me refiro aqui dos perigos que a gente presenciou mesmo, que a gente viveu, que os nossos olhos viram. A Teresa disse, bati o carro. A Juscelia, assalto, né? A Ilceia disse, ixi, são várias, dá para escrever um livro. E a pior luta que está enfrentando contra um câncer foi a luta contra um câncer. A Carla passou por uma internação psiquiátrica recentemente. Adriano Moreira, perdi a direção do carro, bateu no poste. Nadir, feita refém, amarrada. Uau! Quantas coisas, né, gente? Eu queria ler com vocês, então, este salmo que você já conhece. É o Salmo 91. Abra comigo lá o Salmo 91, gente, por favor. É um salmo que creio que todos nós conhecemos, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse pode dizer, né, ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Esta aqui é a nossa leitura do Salmo 91. Este salmo é poderoso, gente. Este salmo aqui é poderoso, pessoal. Eu queria meditar com vocês, falar com vocês sobre algumas coisas deste salmo, o salmo que acabamos de ler, Salmo 91. Bom, gente, essa é uma das passagens bíblicas mais conhecidas, eu não tenho dúvida disso, não é? Como eu já disse em uma outra oportunidade, muitos deixam a Bíblia aberta na sala de casa, no Salmo 91. Você é alguém que faz isso? Numa espécie de superstição, para dar sorte, para tirar coisa ruim, para dar proteção, não é? Tem muita gente que faz isso. Deixa a Bíblia aberta, nem lê o texto, nem conhece às vezes, mas sabe que este texto fala sobre proteção, segurança, então deixa lá a Bíblia aberta, né? Para ver se, como eu disse aqui, numa espécie de superstição, para dar sorte, né? Então a gente conhece bem este salmo, conhece bem. E, gente, qual é a palavra que traduz o espírito deste salmo?
qual é a palavra que traduz o espírito deste salmo? Qual é? Gente, é a palavra segurança. Talvez a palavra mais difícil para nós. Se sentir e ter segurança na vida. Não é verdade? Se sentir seguro e ter segurança. E para nós é algo difícil. Quem é que humanamente assim pode dizer: eu me sinto muito seguro nesta vida? Não é? É muito complicado isso. A gente vive num mundo caído. Um mundo onde a qualquer momento pode acontecer uma catástrofe. Então a gente não tem. Por isso que a nossa segurança, gente, a nossa segurança não está aqui. A nossa segurança está na eternidade com o Senhor. Não é verdade? Então, gente, este salmo aqui, 91, traduz uma jornada inteira do povo de Israel no meio do deserto. Este salmo simboliza a vida. Simboliza o que a vida representa. Viver, gente, viver é como se nós caminhássemos por muitos anos no meio do deserto. E o salmista, ele tomou aquela experiência de 40 anos do povo de Israel no deserto até chegar na terra da promessa. E aqui o autor do salmo, ele faz essa bela poesia, essa poesia belíssima, não é? Que nós acabamos de ler. E que salmo bonito, né, gente? Agora, eu queria dividir esse salmo em 3 partes, em 3 momentos, 3 partes desse salmo. A primeira parte deste salmo, anote aí, por favor, fala sobre os maiores perigos da vida. A primeira parte desse salmo fala sobre os maiores perigos da vida. Veja bem, presta atenção. E eu queria destacar aqui quais são esses perigos que o salmo aponta. O salmo mostra 5 maiores perigos que a gente enfrenta. 5. Quais são eles? Primeiro, olha só. O primeiro perigo são os medos. Esse é um perigo. E muitas vezes são reais. E outras vezes imaginários. São medos reais, algumas vezes, e outras vezes medos imaginários. O salmista fala no versículo 5 sobre o pavor da noite. Quem de nós aqui já não sofreu os pavores noturnos, não é? Quem já não teve dúvidas sobre para onde está indo e se vai chegar? Quem de nós? Não é? Mas o salmista, ele fala também sobre, no versículo 5, sobre a flecha que voa de dia. Quem de nós aqui não vive com medo das balas perdidas? Como mencionaram aqui. Quem de nós aqui não vive, por vezes, com medo da violência da cidade? Você sai de casa, você não sabe se vai conseguir voltar bem. A gente não sabe o que espera a gente lá fora. Não é verdade? Quem de nós, às vezes, não tem este medo? Então, o salmista aponta isso. Ele fala sobre o pavor da noite e a flecha que voa de dia. Os medos. Medos. Outro perigo que o salmista aqui aponta são as doenças. São as doenças. O salmista, ele fala sobre a peste e a mortandade, no versículo 6. Peste e mortandade. O salmista presenciou, pessoal, muitas situações no deserto durante aqueles 40 anos. Ele viu muitas doenças, ele viu muitas enfermidades, pestes, assolando a vida do povo. Ele viu muita gente sofrendo, ele viu muita gente gemendo, ele viu muita gente morrendo. E não mudou, pessoal, porque este é o mesmo quadro que vivemos nos dias de hoje. Basta a gente olhar para a Covid, o que ela trouxe à humanidade. A gente vê pessoas sofrendo, pessoas morrendo. Não é verdade, meus amigos?
Então é o mesmo quadro das doenças. O salmista falou sobre isso, sobre a peste, sobre a mortandade. E ele viu tudo aquilo. Por isso que escreveu. Quer ver outro perigo que ele aponta, o terceiro perigo que o salmista aponta? Ele fala sobre pessoas más. Pessoas más. O salmista ele fala sobre os ímpios, versículo 8. Ele fala sobre os ímpios. Quem são eles? São aqueles que têm maldade no coração. São os ímpios, são aqueles que não conhecem a Deus. São os não santos, não pios. Impios, não santos. Não pios, não conhecem, não têm experiência com Deus. E aqui o salmista estava se recordando dos beduínos do deserto que tentavam fazer o mal ao povo durante toda aquela jornada. As pessoas más. E nós estamos cercados também, gente, de pessoas más. Pessoas cruéis, não é? Maurício, obrigado por mais um selinho aqui. Obrigado àqueles que estão adquirindo o selinho da live. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Quer ver só, gente? Olha só que interessante. Um outro perigo que ele aponta, veja só, o salmista aqui na primeira parte desse salmo, ele está falando sobre os perigos, os 5 maiores perigos. Ele está falando dos medos, doenças, pessoas más. Ele fala sobre a morte. É um quarto perigo, né? Lá no versículo 10, ele diz, o salmista diz o seguinte, no versículo 10: a desgraça poderia chegar à tenda do povo. É isso que ele diz. Que a desgraça poderia chegar à tenda, à casa das pessoas. E aí, meus amigos, quantas pessoas aquele salmista viu morrer no deserto? Mas a pior morte não é nem a do corpo, a pior morte é a espiritual, é a morte emocional. Muitos estão respirando, mas estão morrendo por dentro. Estão morrendo pela falta de alegria, pela falta de paz, pela falta de esperança. Então ele fala sobre a morte. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês aí me ouvem aqui? Dá um ok se o som está tudo ok. Pessoal do Instagram, dá um joia aí se estão ouvindo. Estão ouvindo? Só para confirmar, porque tem gente que falou que não está ouvindo. Então quem não está ouvindo deve ser um problema aí do seu aparelho. Boa. Quer ver um outro perigo, gente? Um outro perigo para você anotar aí são os ataques espirituais do mal. São os ataques espirituais do mal. Veja, o salmista ele menciona o leão e a serpente, versículo 13. Fala do leão e da serpente, que são 2 figuras do Velho Testamento que simbolizam o diabo e as forças do mal. A Bíblia diz, gente, que o diabo ele vive bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tem uma missão, que é matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a nossa saúde, a nossa família, os nossos filhos, as nossas finanças. Ele quer tirar a nossa paz, ele quer destruir o nosso futuro. Ele quer acabar com a nossa vida. E esta foi a experiência que o salmista teve ao ver o povo de Israel caminhando por 40 anos no meio do deserto até chegar à terra prometida. Entendem? Então, gente, veja só. Eu falei aqui para você que está chegando agora, estou falando que nessa primeira parte do Salmo 91, o salmista ele destaca os maiores perigos da vida. Ele fala sobre os medos, sobre as doenças, sobre as pessoas más, sobre a morte e sobre os ataques espirituais do mal. É isso que ele está falando.
Então, gente, estar vivo é viver em meio aos perigos. Como que a gente experimenta a segurança? Como se sentir seguro? Como experimentar a segurança? Quem é que pode dizer hoje aqui que tem toda a segurança nesta vida? Quem? Então, viver, pessoal, é algo extremamente perigoso. Viver é perigoso. Nós vivemos, como eu já disse e volto a repetir, vivemos num mundo caído. O sol nasce para os justos e para os injustos. Todos nós aqui sofremos. Vocês contaram no começo da live, vocês escreveram para mim aqui dizendo os perigos que vocês já enfrentaram. É bala perdida, é assalto, é acidente de carro, é uma doença, é um câncer e várias outras coisas. Então todos nós sofremos e temos aflições. Por isso que eu volto a repetir o que eu disse. A nossa segurança maior, gente, não está aqui na terra. Nós cremos que Deus pode nos livrar do mal? Claro que cremos, como Ele tem feito até hoje. Mas a nossa maior segurança não é aqui neste mundo, não é nesta terra. Mas a nossa segurança maior está na eternidade com Deus. Lá sim não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento. Então esse é o primeiro momento aqui deste salmo, gente, que fala dos perigos desta vida. O salmista vai destacando quais são esses perigos. O segundo momento do salmo, vamos lá, fala sobre o caminho para a segurança. Qual é o caminho para a segurança? Ele fala sobre isso, né? O texto nos mostra com muita clareza e muita sabedoria que o caminho para nós nos sentirmos seguros é conhecermos o caráter do nosso Pai. Nós precisamos conhecer o caráter do Pai. Deixa eu contar uma história interessante para vocês aqui, uma história legal. Presta atenção nessa historinha aqui. Há uma história muito interessante que diz que, em meio a uma grande tempestade, uma menina, ela dormia muito tranquila no camarote do navio. E os marinheiros batiam em todos os camarotes, pedindo que todos os passageiros saíssem para o lugar mais seguro, porque a qualquer momento aquele navio poderia afundar. E aí, um marinheiro, ele encontrou num camarote uma menina que, tranquila, não se abalava com aquilo que estava acontecendo ao seu redor, né? E o marinheiro, ele insistia. O marinheiro, ele disse para a menina: sai depressa, menina, porque o navio vai afundar. Sai depressa, o navio vai afundar. Estava desesperado, né? E aquela menina perguntou para aquele marinheiro: mas quem é que está agora no comando do navio? Quem é que está no comando? E o marinheiro respondeu. Ele disse assim: quem está no comando é o capitão Platt. E aí a menina diz o seguinte: se é o capitão Platt que está no comando, então eu não tenho motivos por que me preocupar. Ele é o meu pai e ele sabe muito bem comandar esse navio. A menina, ou seja, queridos, a menina confiava no cuidado do pai. Enquanto todos estavam desesperados, aquela menina estava tranquila. Por quê? Porque ela sabia que era o pai dela que estava no comando do navio. E se o pai estava no comando do navio, ela tinha certeza que ele sabia comandar bem aquele navio. Gente, nós vivemos num mundo assim, revolto. Quantas vezes as tempestades surgem para nos tragar? Quantas vezes, hein? Não é verdade? Mas, gente, se Deus, o nosso Pai, o capitão Platt, né? O nosso Pai, estiver no comando da nossa embarcação, nós estaremos seguros e nós não vamos temer. Quem é que está no comando da sua vida? Quem é que está no comando da tua embarcação?
É o Capitão Platt? O nosso pai? Porque se for ele, ok, as pessoas podem estar alvoroçadas e loucas e tristes e preocupadas, mas você vai ficar tranquilo, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. Com Cristo comandando esta embarcação, tudo vai muito bem e mais. Passa o temporal. O temporal cessa, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. De todas. Tenha certeza disso. O Pai cuida de você. Ele está cuidando o tempo todo. O olhar amoroso do Pai está na sua direção, saiba disso. Para te salvar, para te levantar, para te dar graça, para te renovar, para te restaurar, para te dar vitória. A única maneira de nós nos sentirmos seguros nesta vida, a única maneira, gente, é confiarmos no nosso Pai. Quando nós conhecemos o caráter de Deus e sabemos quem Ele é, pessoal, não importam as circunstâncias, porque elas mudam mesmo e são instáveis. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O nosso Deus, Ele não é instável no seu caráter. Não. Ele não é alguém que você não consegue confiar e não pode confiar. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O nosso Deus é confiável. Ele é extremamente confiável. Agora veja, quem é este Pai que o salmista apresenta? Quem é? E aí ele fala sobre 4 atributos para esse Pai que nos dá segurança. Esse é o segundo momento, né? Como eu estou mencionando para vocês, é o segundo momento do Salmo. Ele mostra aqui 4 atributos neste Salmo para esse Pai que nos dá a segurança. Quais são esses atributos? Primeiro atributo, anota. Anote aí. Deus Altíssimo. É o primeiro atributo para esse Pai que nos dá segurança. Ele é Deus Altíssimo. Por que o salmista fala de um Deus do alto? Deus Altíssimo. Por quê? Porque os deuses pagãos da época, os deuses do Egito, onde o povo de Israel estava, eram deuses de imagem de escultura feitos por mãos humanas. Mas o salmista dizia: o nosso Deus é Altíssimo. Obrigado, Silvana. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Obrigado pelos selinhos que vocês estão adquirindo. Obrigado pelo Pix também, viu, Silvana? Deus abençoe. Então o salmista dizia: o nosso Deus é Altíssimo. Enquanto os deuses lá, né, do Egito eram feitos de imagem de escultura por mãos humanas, feitos por mãos humanas, o salmista dizia: o nosso Deus é Altíssimo. O nosso Deus é de cima, é do alto. O nosso Deus é aquele que pode nos socorrer, porque Ele nos olha lá do alto, Ele nos olha estrategicamente e Ele tem todo o poder. Então, 4 atributos que o salmista ele descreve aqui. O primeiro é Deus Altíssimo. O outro atributo para esse Pai que nos dá segurança é o El Shaddai. Ele fala do Deus Todo-Poderoso, Onipotente, El Shaddai. Gente, onipotência significa um poder total. E é esse poder que atua na nossa vida e atua na igreja por todos esses anos. É o poder de Jesus Cristo. E é por isso que nós podemos nos sentir seguros. Porque o nosso Deus é um Deus de poder. De um poder total, absoluto. Ele é o El Shaddai. O salmista ainda fala, veja só pessoal, o salmista fala sobre um outro atributo. Ele fala do Deus Altíssimo, ele fala do El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele fala também agora do Javé, que significa que ele é o dono.
Ele é o Senhor. Javé é o Senhor, é o dono. É por isso, gente, que ele é capaz de surpreender, porque para ele nada é impossível. Basta uma só palavra e todas as coisas mudam, tudo acontece. É aquilo que a Bíblia diz, né? É o Provérbios 16:1. O homem traça os seus planos, mas a última palavra, a resposta certa, vem dos lábios do Senhor. Basta uma palavra só e você vai ser curado. Basta uma palavra só e as portas vão se abrir para você de um emprego. Basta uma palavra do Senhor e as coisas vão se ajustar na sua casa. Basta uma palavra. Nós servimos um Deus que nos surpreende sempre com coisas boas, porque para Ele nada é impossível. E tudo é possível àquele que crê. E agora, gente, um outro atributo que o salmista destaca aqui, veja, ele está falando do Deus Altíssimo, ele fala do outro atributo para esse Pai que nos dá segurança, é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, é o Javé, que é o dono, o Senhor, e agora ele fala o meu Deus, outro atributo, o meu Deus. Gente, é nessa hora, pessoal, que o salmista traz Deus para a pessoalidade. Ele diz o meu Deus. Ele está trazendo Deus para a pessoalidade. Ele está dizendo, esse Deus é meu. Esse Deus eu experimento na minha vida. Esse Deus eu experimento no meu dia a dia. Esse Deus está comigo. Ele caminha junto comigo. Ele me socorre na hora da angústia. Ele ouve o meu choro. Ele escuta as minhas orações. Ele não me abandona. Esse Deus é meu. Olha que lindo isso, gente. Olha que lindo. E eu pergunto, esse Deus já é seu? Como é que esse Deus pode ser seu? Como é que esse Deus pode ser nosso? Como? Quando nós abrimos a nossa vida e o nosso coração para Ele e dizemos, eu te entrego a minha vida e o meu coração. Eu entrego tudo para o Senhor. Você já entregou tudo para Deus? Ele vai ser teu quando você entregar tudo para Ele. Eu estou destacando isso, gente. Eu estou destacando isso porque tem muita gente que não entrega tudo a Deus. Ele diz assim, olha, Senhor, eu entrego a minha vida aqui, mas o meu dinheiro não. O meu dinheiro não. O Senhor pode entrar na minha vida, mas não toca no meu dinheiro. O Senhor pode entrar na minha vida, mas não toca naquele relacionamento que eu gosto. O Senhor pode entrar na minha vida, mas não entra no meu trabalho, não. O Senhor pode entrar na minha vida, mas não interfira nas minhas decisões. Deixa eu decidir. Então aí não tem como, aí ele não é seu. Você já entregou tudo para Deus? A sua vida, seu coração, família, dinheiro, riquezas, trabalho, dons, talentos, enfim, tudo. Você já entregou? Esse Deus, queridos, Ele se coloca à frente dos seus filhos e os defende. Todos podem se levantar contra nós. Todos podem se levantar contra você, mas o nosso Deus nos defende. Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus. O salmista está dizendo, né? Ele é o meu Deus. Então veja só que lindo isso, pessoal. O salmista está destacando aqui, ele está mostrando para nós o caminho para a segurança. Ele mostra esse caminho, e aí ele fala sobre 4 atributos para esse Pai que nos dá segurança. Então ele fala do Deus Altíssimo, do El Shaddai, do Javé e do meu Deus. São 4 atributos. Vamos para a terceira parte agora do Salmo. Lembrando que a primeira parte, né, você que está chegando agora, a primeira parte, nós falamos sobre os perigos da vida, os maiores perigos da vida. O salmista destaca os maiores perigos. Ele fala sobre os medos, as doenças, pessoas más, a morte e os ataques espirituais do mal. Né? Depois a gente foi para uma segunda parte, um segundo momento do Salmo,
que fala sobre o caminho para a segurança, né? E o salmista mostra a importância de nós conhecermos o caráter do nosso Pai. E este Pai tem atributos. E o salmista destaca 4 atributos. Quais são eles? Deus Altíssimo, El Shaddai, Javé e o meu Deus. E agora vem a terceira parte deste salmo. Anote aí. No esconderijo de Deus há proteção. Anote isso. No esconderijo de Deus há proteção. No verso 3 do Salmo 91, o salmista diz que Deus nos livra do laço do passarinheiro. Deus nos livra do laço do passarinheiro. Deus te livra do laço do passarinheiro. Quantos laços, pessoal? Quantos laços o diabo tem tramado contra a sua vida e contra a sua casa, hein? Você já pensou nisso? Quantos laços o nosso inimigo, Satanás, tem preparado, tem tramado contra a nossa vida? Quantas pessoas, gente, por vezes se levantam contra você? Não é? Quantas pessoas? Quantas pessoas querem desanimar você, jogar você para baixo, desanimar a tua fé? Quantos laços, quantas armadilhas, por vezes são colocadas no lugar que você trabalha? Quantas setas do diabo são lançadas na vida dos teus filhos? Quantas e quantas setas, armadilhas, laços o diabo prepara para nos atingir? E ele usa seus instrumentos, ele usa por vezes as pessoas, usa circunstâncias, situações. Ele faz de tudo para poder destruir a gente. Agora, deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, confie no Senhor. Confie no Pai. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro. É Ele. E quando Ele livra, pessoal, a porta que Ele abre, ninguém fecha. E não há poder dos homens ou do inferno que possa te destruir. Porque Ele é aquele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, como diz o salmista. Então você não precisa, como eu já disse aqui, outras oportunidades, em outras lives, já cansei de dizer, volto a repetir, você não precisa ficar com medo das armadilhas do diabo, das setas do inimigo, medo de macumba, medo de inveja, medo de olho gordo, medo de não sei o quê. Para com isso. Se você é um crente, nascido de Deus, se você já entregou a sua vida a Jesus, de verdade, então você não precisa ficar com medo dessas coisas. Porque é Ele que te livra. Não há poder dos homens, não há poder do inferno que possa te destruir. Porque o salmista diz que é Ele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. Quem é que está em você? Se Jesus habita em você, então você não precisa ter medo, porque maior é Ele que habita em nós do que aquele que está no mundo, que é o diabo, o nosso inimigo. Então o Senhor nos dá muitos livramentos todos os dias, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Este Pai bondoso está à nossa frente, nos protegendo como um pai faz com o seu filho. O salmista, ele disse, né? O salmista disse que Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. É o versículo 4. Veja, esse texto nos faz lembrar
o momento que Jesus estava olhando para Jerusalém e ele chora. E aí Jesus diz assim, né? Ele diz, Jerusalém, ele diz chorando. Jerusalém, como eu queria juntar, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, vocês desprezaram a mensagem. Então, o grande desejo do Pai é ter seus filhos debaixo de suas asas. Deus nos ama tanto, pessoal, que quando nós estamos em perigo, na nossa maior luta e dificuldade, pensando que nós estamos abandonados, Ele coloca suas asas sobre nós. E Ele diz, eu vou cuidar de você, eu cuido de você, eu sou teu Deus. Não temas, eu estou contigo. Gente, Deus cuida de nós. Então, o que é que nós temos que fazer, pessoal? O que é que nós temos que fazer diante dos perigos que a vida apresenta? Lembra dos perigos? Os medos, as pessoas más, as doenças, a morte, os ataques do inferno. Não é? O que é que a gente tem que fazer diante desses perigos? Nós precisamos confiar no Pai. Confiar em Deus, nosso Pai. Nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos crer que Ele nos cobre com as suas penas. E a Bíblia diz no versículo 7 do Salmo 91 ainda, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque no verso 11, o salmista diz, a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, os anjos do Senhor estão acampados ao redor da tua vida para te livrar. Você crê nisso? O salmista disse no versículo 5, o salmista disse que nós não temeremos o pavor da noite. É só Deus, gente, é só Deus para tirar o medo. É só Deus. A presença, inclusive a presença do verdadeiro amor, lança fora o medo. E Deus é a fonte de todo o amor. É só Deus que tira o medo do coração. Você está com medo? Você está apavorado, apavorada? Tem medo dos desafios que virão pela frente? Saiba que Deus lança fora todo o medo. E creia no que o Salmo diz, no versículo 10, que nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Creia nisso. E o versículo 13 diz, e você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. O leão e a serpente aqui, que o texto está se referindo, como eu disse, é a imagem do diabo no Velho Testamento. E nós iremos pisar. Como diz o texto, você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Nós iremos pisar, mas veja só, nós não pisaremos com as nossas forças, não é isso. Nós pisaremos com as forças da cruz de Cristo. Porque foi na cruz, queridos, que Jesus aniquilou todo o poder do diabo. E quando ressurgiu dentre os mortos, ali estava efetivado toda a vitória sobre o mal. Então, nesta manhã, celebremos porque o mal já não tem mais poder sobre nós. Nós somos do nosso general. E aos seus anjos, diz o texto, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Assim vai ser em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero concluir com vocês esta mensagem. E perguntar o que é que a gente tem que fazer então diante de tudo isso. O que é que nós devemos fazer para estar debaixo das asas do Altíssimo? Tem dois caminhos. Dois caminhos. Primeiro, confessar.
O salmista ele está dizendo isso. Ele diz lá no versículo 2: então direi do Senhor. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Confesse. Você pode fazer essa confissão agora, nesse minuto, hoje. Paulo diz, né, lá em Romanos 10, 9, o apóstolo Paulo diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é confessar. O que a gente tem que fazer para estar debaixo das asas do Altíssimo? 2 caminhos. Primeiro, confessar. Segundo, habitar no esconderijo do Altíssimo. O salmista diz no versículo 1, né? Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, Onipotente, descansará. Então corra, meu irmão, minha irmã, corra para debaixo das asas do Altíssimo, no meio dos desertos desta vida, gente, num calor causticante. As asas do Altíssimo cobrem aqueles que confiam nele. Quem é que está protegendo você? Quem é que dá segurança para você? O que é que te dá segurança, hein? Você já pensou nisso? O que é que te dá a segurança? É o dinheiro? São os médicos? É a sua conta bancária? O que te dá segurança? É ter uma família? É se casar? É ter filhos? É isso que te dá segurança? É fazer uma universidade? É estar no meio de gente influente da sociedade? O que é que traz segurança para você? Gente, a única coisa que pode nos dar segurança nesse mundo louco que a gente vive é quando a gente vai para o esconderijo do Altíssimo. É só ali que a gente descansa à sombra do Onipotente. Talvez alguém hoje não se sinta seguro. Talvez você que está me acompanhando nesta live, você está vivendo um momento de medos, de incertezas, de dúvidas. Você está cansado, está sobrecarregado. Um fardo grande que você está carregando nas costas, um peso. Você está passando por muitos sofrimentos, você está triste, você tem chorado, você tem medo dos diagnósticos, tem medo da morte. Você está até mesmo uma síndrome do pânico, uma depressão, né, uma ansiedade excessiva, enfim, seja o que for, o convite para você hoje é: entre no esconderijo do Altíssimo. Este é o convite, pessoal. Descanse no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Rola para Ele. Rola, passa a bola. Esse entregar é como um jogo de futebol, de rolar a bola. Então rola para Ele, deixa com Ele, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e deixa que Ele vai fazer. Descanse no Senhor. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você que se sente ameaçado hoje, pela doença, pelo desemprego, pelo abandono, pela morte, seja o que for, seja qual for o tipo de ameaça, entre no esconderijo do Altíssimo. Ali você estará protegido. E só Deus nos dá segurança, gente. E Ele deseja nos levar a um lugar seguro. Fique motivado em Cristo. Fique motivado no Senhor. Que você confie nesse Pai e saiba que Ele está cercando e guardando a tua vida. Só Ele para te guardar de todo mal. Creia nisso em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, por este tempo que tivemos de meditação sobre o livro dos Salmos. Esta série hoje se encerra e eu sei que
fomos muito abençoados e ministrados pela Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor sempre tem falado conosco. O Senhor fala ao nosso coração todos os dias. Tua graça e o Teu favor sempre estão presentes na nossa vida. E eu quero Te agradecer. Senhor, que a Tua bondade venha sobre nós se manifestar de maneira poderosa, Senhor. Pai, eu quero orar e pedir a Tua bênção sobre a nossa vida. Nós confessamos hoje que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso Deus, o meu Deus, em quem nós confiamos. E nós queremos habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Então nós estamos correndo, Senhor, correndo para debaixo das Tuas asas. E no meio dos desertos desta vida, no meio dos perigos, Senhor, nós sabemos que é justamente as asas do Altíssimo cobrem a nossa vida. Pai, a nossa segurança não está no dinheiro, não está no governo, a nossa segurança não está nos médicos, na nossa conta bancária, na família, em homens. A nossa segurança está no Senhor. A única coisa, como nós ouvimos hoje, a única coisa que pode nos dar segurança neste mundo que vivemos, nesta loucura deste mundo, é quando a gente vai para o esconderijo do Altíssimo. É só debaixo das asas do Onipotente que a gente descansa. Pai amado, que a Tua palavra se cumpra nesta manhã, que esta palavra alcance a nossa vida e a nossa casa, que as Tuas promessas se cumpram na nossa vida e na nossa casa, que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde. Esta é a minha oração, Pai, que a Tua graça venha sobre cada um de nós, de maneira abundante, trazendo livramentos para a nossa vida. Nós cremos na declaração do que nós lemos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O Senhor vai dar ordens aos Teus anjos para trazerem livramentos para a nossa vida. E nós não vamos tropeçar em nenhuma pedra, porque o Senhor vai nos guardar, vai nos abençoar. O Senhor está conosco, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós confiamos em Ti e confiamos no Teu amor, descansamos, Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas e a nossa vida está nas Tuas mãos. Louvado seja o Teu nome. Eu oro e eu Te agradeço, Pai. Dá-nos um dia abençoado, um final de semana que vem agora também abençoado, venha nos fortalecer, nos guardar, nos animar, e que a próxima série que vamos começar, o Senhor fale também no nosso coração, como o Senhor sempre tem falado. Eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.